A gente estava falando até recentemente sobre a postura do Banco Central, sem muitas novidades, no Banco Central americano também sem muitas novidades, por mais que aquele payroll tenha pego muita gente de surpresa, né? Apenas 12 mil vagas criadas quando se esperava mais de 100 mil vagas. Como que você viu tanto esse cenário para o emprego dos Estados Unidos? Você acaba tendo algum tipo de impacto na decisão dessa semana ou o Fed segue o jogo e espera os próximos dados para fazer movimentos talvez mais aprofundados? Na minha análise, Felipe, as 12 mil vagas de emprego criadas no mês de outubro, aquilo foi um erro estatístico, tá certo? Nós tivemos questões de a época de furacões, uma série de problemas que aconteceram nos Estados Unidos, que isso pode ter mascarado o número real. Se eu fosse um membro do Fed ou de qualquer outro banco central, eu não usaria esse número específico e sim a trajetória que ele vem. Né? Existe uma trajetória média, ele está indicando para baixo, mas não seria uma queda dessa magnitude. Então, eu acredito que os furacões, o próprio processo eleitoral, muita atenção focada no que está acontecendo agora no final da corrida, tudo isso faz com que as pessoas tirem o pé do acelerador, tá certo? Acho que para a gente ter certeza que esse número de fato representa algo, a gente vai precisar de mais uns 2 meses para ver se isso é uma tendência ou se foi um ponto fora da curva que a gente pode deixar isso de lado como barulho estatístico. Então, para essa semana, a perspectiva é mais um corte de 0,25. Você está calibrando isso, você deu um susto no mercado, que a meu ver foi errado, 0,5. Um pouco de uma reação assodada pelo Fed. Agora vai recalibrar isso para o 0,25 e trazer a economia, uma vez que a inflação está bastante dentro dos limites. Né? Ela ainda está acima, principalmente no core de serviços, isso ainda está acima dos 3%, mas a gente tem uma taxa de juro que ainda é relativamente muito restritiva para a economia americana, que deve fazer o seu impacto ao longo do tempo. Agora, a perspectiva grande é de fato a eleição. Né? Dependendo de quem ganhar a eleição, os impactos sobre juros e sobre inflação são diferentes. Então a gente tem um espaço maior ou menor de corte de taxa de juros nos Estados Unidos, dependendo do resultado dessas eleições. Isso é uma coisa bastante evidente. Você, com todo respeito, claro, você trouxe aí nessa visão que o Fed não deveria ter talvez cortado juros em 0,5 ponto percentual, sinalizando talvez um gradualismo ali nessa flexibilização. Várias vezes você já disse aqui pra gente, olhando para o Banco Central brasileiro, você ser contra um gradualismo, né? Teria que agir até mesmo na subida agora com mais firmeza. Eu sei que são contextos muito diferentes, econômicos, até mesmo com uma mudança de direção ali do Banco Central, mas por que você enxerga que aqui seria preciso não ter esse gradualismo e lá fora ir com mais parcimônia, talvez? Adorei a sua pergunta e eu já esperava, eu fico esperando que alguém faça essa pergunta. Eu sou contrário ao gradualismo para subir, mas sou totalmente a favor do gradualismo para baixar. A gente nunca quer voltar naquilo que a gente decidiu, o famoso voltar atrás. E a gente tem evidência empírica nos Estados Unidos que todas as vezes onde houve um processo de corte de juros assodado, a gente teve uma marcha ré em alguns meses, ou um pouquinho mais do que alguns meses. Isso foi evidente nos anos 80, que ficou claro que a política do Paul Volcker era muito mais eficiente do que o seu antecessor, que cortou e começou a cortar devagarzinho, cortou, e nesse processo a inflação explodiu mais uma vez. Obviamente houveram choques externos, etc., mas isso tudo corrobora para um aumento mais rápido para você sinalizar, mas à volta você tem que ir num processo gradual. E é isso que eu concordo com o processo nos Estados Unidos. Acho que a gente foi assodado no corte de 0,5%,
e agora deve existir retomar as rédeas dessa situação e vamos devagarzinho em direção à meta. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil a gente tem uma desancoragem completa. E não é só para o ano vigente, nós temos em todo o ambiente, todo o período relevante de visibilidade para o Banco Central. Nós estamos falando até 2027, muito fora do centro da meta. Essa perspectiva vem piorando mês a mês, semana a semana, há muito tempo. Então isso demandaria, na subida, uma sinalização mais efetiva, mais dura, para que a gente possa trazer devagarzinho, inclusive, para chegar numa meta, no equilíbrio de juros que faça sentido para a economia brasileira.